Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler dos versículos 11 a 18. Eu quero convidar você para que tenha a sua Bíblia, seja ela em papel, digital, porque eu gostaria que você abrisse em João 20, de 11 a 18 eu vou ler, mas também eu vou ler Mateus capítulo 28, versículos 9 e 10. Então tenha a sua Bíblia aberta nessas duas passagens. Na digital você não tem como, mas no papel pode. Daí é uma vantagem da Bíblia em papel, da Bíblia em digital, pelo menos por enquanto, né? Até que no computador é mais fácil, você consegue abrir várias, mas no celular fica difícil, no smartphone. João capítulo 20, versículo 11 a 18, na revista atualizada que eu vou ler, diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele mesmo lhe dissera isso. Nós temos 4 evangelhos, cada um dos 4 escrito por alguém diferente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um escreveu o evangelho inspirado pelo Espírito Santo, tendo um propósito específico que na mente deles jamais, cremos, estivesse que esse evangelho chegaria a nós. Mas é para isso que o Senhor o fez ser escrito. Cada um deles traz alguns detalhes, algumas nuances diferentes que completam, fazendo o relato do evangelho ser um todo. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas que vamos encontrar no evangelho de João e no evangelho de Mateus a respeito da ressurreição. E esse encontro que Jesus teve com Maria Madalena. Jesus ressuscitou na manhã de domingo. Maria Madalena foi ao sepulcro com a outra Maria, como encontramos em Mateus 28, verso 1. Elas vão para ver o sepulcro, como muitas pessoas vão em dia de finados ao cemitério para lá cuidar do sepulcro, limpar o sepulcro, limpar a lápide, lavar, para que não seja tomado pelo mato, para que não fique sujo. Muitos fazem isso, faziam antigamente. Hoje os cemitérios têm os funcionários, se são cemitérios públicos, para fazer isso, de modo que ninguém mais precisa ir ao cemitério. Embora ainda haja aqueles que vão, porque acreditam que ali falando com aquele que foi sepultado, o espírito dele pode ouvir o que a palavra de Deus diz que não pode. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que morreram nada sabem do que se passa aqui. Tudo para eles, com relação ao que está acontecendo aqui no mundo, deixou de ter possibilidade de conhecimento. Porque aquele que morre está como quem dorme, esperando o dia da ressurreição, quando todos serão julgados. Todos seremos.
Mas era costume, principalmente na roça, da onde eu vim. As pessoas, não no dia de finados, mas de vez em quando, iam lá no cemitério, não ali para ficar falando com o morto, mesmo os cristãos evangélicos, iam lá somente para dar uma limpeza, senão o mato tomava conta daquilo tudo. Mas Maria Madalena não vai ali por causa disso. Ela e a outra Maria não estão ali para falar com Jesus morto, não estão ali para limpar o sepulcro. Elas e os demais discípulos não tiveram tempo para fazer uma despedida adequada do seu mestre, porque Jesus foi morto nas vésperas do sabate. O sabate inicia às 18 horas da sexta-feira. Sexta-feira, 18 horas, lá em Israel, não é mais sexta-feira, 18 horas agora já é sabate. E Jesus morre à tarde. Então eles têm um tempo muito curto. Nicodemos vai até Pilatos, pede o corpo de Jesus para ser sepultado, senão ele ficaria lá pendurado na cruz, assim como os outros dois que foram crucificados, até que no primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, pudessem ser retirados da cruz, porque o judeu nada podia fazer no sábado, como até hoje. Eles não tiveram tempo para se despedir da lembrança física de Jesus, naquilo que muitos chamam de velório, e nós, os cristãos evangélicos, não podemos chamar de velório, porque essa expressão velório vem do catolicismo, que nada tem a ver conosco, porque a alma daquele que morre não precisa de luz. Se ele recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador, ele já recebeu a luz do mundo em si, ele está na luz, não estará jamais nas trevas. E aquele que morre sem Jesus jamais poderá alcançar a luz, porque morreu condenado para a salvação, não poderá receber, já está condenado. É o que diz a palavra de Deus. Elas não vão lá por causa disso. O cristão evangélico não faz velório, o cristão evangélico faz celebração de despedida da lembrança física. Eles não tiveram tempo para isto. Eles não tiveram tempo para um funeral adequado. Enrolaram Jesus em um pano, colocaram lá uma quantidade de especiarias que era usual para aquela cerimônia de sepultamento do corpo. Não houve possibilidade, não houve tempo. Hoje muitas famílias estão sofrendo isso mesmo que os discípulos e a mãe de Jesus sofreram. Porque aqueles que estão morrendo de Covid têm que ser sepultados logo, não há possibilidade de uma celebração, não há possibilidade de um culto de celebração e gratidão a Deus, que todos os conhecidos, os parentes, os queridos possam estar ali e em tempo suficiente para que todos cheguem e haja uma despedida adequada daquele que partiu. Jesus não teve esse tempo. Os discípulos não tiveram. Por essa razão, Maria Madalena e a outra Maria vão até o sepulcro. Elas querem estar ali. Elas entendem que o luto ainda não começou de forma adequada. Elas sentem que não tiveram tempo suficiente para uma despedida adequada. Então elas vão até o sepulcro. E encontram a pedra que estava colocada na porta do sepulcro, que normalmente era uma pedra muito grande, pesava mais de 800 quilos, entre 800 quilos e 2 toneladas, dependendo da porta, do orifício de entrada do sepulcro. E o sepulcro de Jesus era escavado. Aquela pedra está rolada, ela está fora do lugar. O sepulcro está aberto. Elas então vão lá e, segundo Mateus, os anjos aparecem a ela e dizem: por que vocês estão procurando ele aqui? Ele ressuscitou. Elas voltam correndo para avisar aos discípulos que estão amedrontados, escondidos, porque se mataram seu mestre, o que farão com eles?
Pedro e João saem disparada depois que sabem do que elas contaram e vão correndo até o cemitério, chegam ao sepulcro e eles constatam que, de fato, o corpo de Jesus não está lá. Maria Madalena então retorna ao sepulcro, mas ela chega depois que Pedro e João já tinham saído. Então os anjos aparecem a ela e anunciam que Jesus ressuscitou. E quando Maria Madalena sai do sepulcro, ela encontra Jesus, pensando ser ele o jardineiro, que na verdade era Jesus, que se revela a ela e ela se prostra aos seus pés. E aqui é onde há uma importância tão grande se conhecer os 4 evangelhos. Tem gente que dá preferência a um. Eu prefiro o evangelho de João. João era o discípulo amoroso. João é aquele discípulo retratado na imagem da Santa Ceia pelo artista como o discípulo que recosta a sua cabeça no peito de Jesus. Eu prefiro o evangelho de João, mas não, querido, você deve preferir o evangelho. O evangelho são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque eles se completam. E há algo aqui no evangelho de João que vai ser completado o entendimento lá pelo evangelho de Mateus. No texto de João 20, 16, 17 que lemos, nós lemos: disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Mas quando vamos a Mateus, capítulo 28, versículo 9 e 10, encontramos assim o relato de Mateus. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Há um detalhe aqui que Mateus apresenta, que João não. João diz, Jesus fala para elas, não me detenhas, porque ainda não fui para o meu Pai. Mateus diz que quando elas veem que é Jesus, elas se prostram e abraçam os pés de Jesus adorando. Elas estão agarrando Jesus, como quem não quer soltar. Então Jesus disse-lhes, não temais, ide avisar meus irmãos que se dirigem a Galiléia e lá me verão. Esse é o detalhe de Mateus, mencionando que elas abraçaram-lhe os pés e o adoraram. A expressão grega para abraçaram-lhe os pés dá o sentido de pôr as mãos sobre alguém a fim de colocá-lo sob o seu poder. Elas tiveram a intenção de abraçar, de agarrar Jesus, como quem diz, não vamos te deixar mais. O Senhor não vai embora mais não. O que nós sofremos esses dias foi terrível. A sensação de não ter o Senhor mais conosco é algo que nós não queremos mais viver. Elas lançam mão de Jesus, agarram os seus pés, como quem não quer deixar que ele se vá. Mas o que Jesus diz, conforme João capítulo 20, 17 que lemos, disse-lhe Jesus, não me detenhas. Não me impeça de seguir, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Por que esse detalhe é tão importante, queridos? Porque Jesus não quer que o tenhamos apenas para nós mesmos. A razão do Espírito Santo fazer Mateus registrar isto com detalhes do que aconteceu e que João passa por cima, é para que nós saibamos que a salvação, que a vida eterna, que o prazer da salvação, que a bênção da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que a alegria da salvação proporcionada
quando recebemos Ele como nosso único, eterno, suficiente Salvador, não é para ser exclusiva àquele que já foi salvo, mas é para ser transmitida esta notícia, é para ser transmitida essa boa nova, é para ser transmitido esse evangelho a todos que estão perdidos e precisam. Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele venceu a morte. Ninguém mais precisa morrer e ir para o inferno, ninguém mais deve continuar vivendo nessa vida sob o domínio de Satanás, aquele que está dominando o mundo, o sistema que rege a sociedade. Todos podemos construir aqui o reino de Deus e vivenciá-lo em plenitude na vida eterna quando partirmos para o céu. Mas tem muitos crentes que não estão vivendo assim. Jesus não quer que o tenhamos apenas para nós, mas que sejamos portadores da sua boa nova, o evangelho de que Ele venceu a morte, pagou o preço pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo. Todo aquele que nele crê não há de perecer, mas viver a eternidade com Ele no céu. E nos versos 19 e 20 desse mesmo capítulo 28 de Mateus, quando Jesus encontra seus discípulos, depois que ele tem esse encontro com Maria, ele entra no cenáculo, ele está agora a se despedir deles. Ele deixa então para eles e para nós hoje, e para nós enquanto estivermos na face da terra, a grande comissão. Ele diz: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ah, amados, assim como Maria Madalena prontamente atendeu, Jesus diz: não me detenhas, vai avisar os meus discípulos que eu estou vivo. Ela prontamente obedeceu e foi. Da mesma maneira, o Senhor espera que façamos, todos aqueles que o recebemos como único, eterno, suficiente Salvador, que cumpramos a nossa missão. Você tem cumprido a sua missão? Você que diz: eu recebi Jesus como meu único, eterno, suficiente Salvador, você está vivendo na vaidade de que eu tenho um ministério de cantar. Você está vivendo na vaidade de que eu tenho um ministério de atuar. Você está vivendo na vaidade de eu tenho, seja o que for, quando aquilo que de mais importante o cristão pode e deve fazer é levar outros ao conhecimento da graça salvadora de Jesus. A igreja de Jesus tem uma missão e não tem duas. A missão é trazer pessoas para Jesus, torná-las membros integrados na família da sua igreja, capacitando-as para que saibam quem são aqui na terra, para que saibam quais são as ferramentas espirituais dotadas pelo Espírito Santo, aquele que recebeu Jesus, de modo que sirva ao propósito dele, o cabeça, de continuar buscando e salvando, voltando para o mundo, para de lá arrancar os que estão perdidos. É assim que você está vivendo. A razão de haver tanto fracasso na vida de crentes é não estarem vivendo a missão para a qual foram comissionados pelo Senhor. Se nós não o fizermos, as pedras clamarão, e as pedras têm clamado. Está aí a pandemia clamando, estão aí os milhares de mortos clamando, estão aí as famílias dos milhares de mortos sem Jesus clamando, está aí o Brasil imergido em corrupção, clamando. Está aí o desemprego clamando. Está aí a violência clamando. As pedras têm clamado porque tem faltado o verdadeiro cristão cumprir a sua missão de trazer pessoas para Jesus. Temos estado muito confortáveis, agarrados aos pés de Jesus dentro das nossas igrejas. Estamos muito confortáveis, não queremos deixar Jesus, não queremos sair do ambiente do culto. Como é gostoso estar aqui, como é gostoso experimentar esse momento, como é gostoso estar no ambiente. Ah, que coisa terrível foram aqueles meses em que nós estivemos apenas participando dos cultos pela transmissão da internet, e para quantos ainda está sendo assim?
sonhando poder voltar a ter aquele ambiente gostoso de congraçamento, de comunhão, da reunião da igreja. Mas isso não deve ser a única coisa que nos traz expectativa, alegria, porque aquilo que mais alegra o coração do Senhor é que nós estejamos trazendo mais um para Jesus. Você faz parte de um grupo pequeno, tem cadeira vazia lá? Ela já foi preenchida por alguém que você conduziu. Jesus diz para Maria: não me detenhas, não é isso que eu espero de vocês. Vocês foram trazidos da morte para a vida eterna, não para experimentá-la aqui. A vida eterna de vocês é lá. E vocês querem vivê-la como se aqui fosse. Não me detenhas. Não detenha o evangelho ser pregado, não detenha o avanço do reino de Deus. Você rouba de Deus, você é dizimista, ou você tem ouvido vozes que dizem para você não vai dar, então você pega emprestado o que é de Deus e usa para si mesmo. Não me detenhas. O evangelho precisa alcançar a China e libertar a China, que está sendo imergida cada vez mais na falsa prosperidade. Porque prosperidade é até paz, equilíbrio e satisfação. O dinheiro não pode trazer isso. O dinheiro não pode nem comprar nem mandar vir. O dinheiro não compra a saúde. Alguns podem acreditar que sim, se comprasse. Quantos abastados morreram e estão morrendo de Covid? Agora mesmo, recentemente, essa semana, empresários e políticos denunciados fazendo parte de um conluio, supostamente para receber nas escondidas, debaixo dos panos, a vacina. E os espertalhões descobriram que alguém foi mais espertalhão do que eles. E aquele que achou que era mais espertalhão que a lei, agora vai para a cadeia. Só Jesus salva. Só Jesus liberta. Só Jesus pode dar satisfação, paz, equilíbrio. Só Jesus pode trazer harmonia. Só Jesus pode resolver o problema de marido e mulher, de pais e filhos, de patrões e empregados, de cidadãos e políticos. Só Jesus. É a palavra de Deus, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho, a única regra de fé e prática para estabelecer o nosso rumo, para vivermos em harmonia uns com os outros, para vivermos em ordem e decência, para termos ordem e progresso em nossa nação, em nossa casa, em nossa vida. O mundo precisa conhecê-lo. E é isso que Jesus deixa para nós. E é isso que Mateus esclarece quanto ao que Jesus quer dizer. Não me detenhas. Jesus está dizendo para você hoje, meu irmão. Jesus está dizendo para você hoje, minha irmã, não me detenhas. Não me impeças de salvar o teu vizinho, que você não abre a boca para falar para ele. Não me impeça de salvar aquela pessoa que viaja com você no ônibus todos os dias para ir para o trabalho. Você tem um percurso ali de meia hora, de 1 hora, e você não fala de Jesus para ele. Jesus está dizendo, não me detenhas. Jesus está dizendo, não me detenhas, deixando de ofertar com amor para que missionários que eu vocaciono, homens e mulheres cheios do meu espírito, sejam enviados para lugares distantes, e alguns deles onde correrão risco de vida, para que lá aqueles que estão privados da liberdade saibam que eu não só liberto de uma realidade social, mas os liberto da prisão eterna, da morte eterna, e dou a salvação a todo aquele que crê. Jesus está dizendo para mim e para você, meu amado, não me detenhas enquanto vocês ficam em cultos, enquanto vocês ficam encastelados dentro de templos, suntuosos ou não, com ar-condicionado ou ventilador. Não me detenham, saiam pelas ruas, vão buscar aqueles que estão perdidos, porque eu vim para salvá-los, como salvei você. Não me detenhas. Você tem detido Jesus? Pensa sobre isso.
O que você tem para dizer para ele agora? Você tem a tranquilidade, meu irmão, minha irmã. Você tem a paz de espírito, meu amado, minha amada, para dizer: eu não estou detendo Jesus. Você tem a pureza de alma, a consciência tranquila, e com propriedade você pode dizer: eu não tenho detido Jesus. Porque se isso fosse verdade, se as igrejas estivessem fazendo isso, nós não estaríamos vivendo o que temos vivido, e esses últimos 30 anos, não teríamos vivido toda essa realidade desgraçada. E a palavra de Deus diz que não há pecado que fique escondido debaixo do sol, todo pecado vai ser descoberto. Violência, domínio do tráfico, da milícia, do crime organizado, desordem social, desmando por parte de autoridades, subversão da lei e da ordem por parte daqueles que deveriam fazer a lei e a ordem serem mantidas e cumpridas. Os pobres sendo massacrados pela corrupção dos poderosos. E onde está a igreja de Jesus? Onde está a igreja de Jesus? Retendo o Senhor. Dizendo: o político é ladrão, tudo quanto é político não presta. Onde estão os crentes que não estão indo para ganhar os políticos? Onde estão os crentes que não estão indo para ganhar aqueles que um dia serão políticos? Onde estão os crentes em Jesus Cristo, que têm dado lugar ao inimigo e ficam em picuinhas dentro das suas casas, esposas insufladas e contaminadas por um feminismo desgraçado que já entrou dentro da igreja, e que vivem a bater de frente com seus maridos, desrespeitando aquilo que a palavra de Deus estabelece. Maridos que têm sido verdadeiros déspotas dentro de casa, que não dão atenção nem cuidado à sua família, que gastam dinheiro naquilo que não é pão, que investem dinheiro no carro, deixando a esposa e os filhos desguarnecidos. Crentes que não são testemunho nem para os da sua própria casa, que dirá daqueles que com eles convivem lá fora. E estão entrando dentro das igrejas, celebrando o Senhor em cultos de louvor, de exaltação, felizes, porque sua igreja tem ar-condicionado, sua igreja tem um assento gostoso, sua igreja tem uma equipe de som maravilhosa, sua igreja tem uma infraestrutura extraordinária, e vão lá para participar de um culto gostoso. E Jesus está dizendo: não me detenhas. Meu irmão, minha irmã, nesse dia, quando a cristandade celebra a ressurreição de Jesus Cristo, nesse dia, quando a cristandade celebra em exaltação, como deve ser aquele que ressuscitou, está vivo, o nosso Redentor, o nosso Remidor, o nosso Salvador, deve também se constranger e se quebrantar aos pés dele, reconhecida dos seus pecados, para dele se arrepender, corrigir o seu curso de vida e tomar uma posição diante do Senhor. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Vão por todo o mundo, transmitam o meu evangelho da salvação a todo aquele que estiver ao seu alcance. Enquanto você vai pelo caminho, vai falando de mim, vai dando testemunho, vai pregando a mensagem: eu ressuscitei, eu vim a esse mundo para ser o Salvador, eu fui morto, mas ressuscitei, eu estou vivo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou e ninguém mais. Vai e fala, e eu estarei contigo. Meu poder irá com você. Você será revestido de autoridade, unção e poder na palavra e nos atos, porque o meu nome há de ser reconhecido. Eu quero salvar tantos quantos você se colocar a meu dispor. O que você tem feito? O que você tem feito com os teus talentos?
Você os usa apenas para ganhar dinheiro e sustentar sua casa, sua vida e sua família. E vive de pensar no que você vai construir para o amanhã, para o ano que vem, daqui a 10 anos. Enquanto é o reino de Deus, a prioridade que deve estar em cada um de nós, que estávamos mortos e condenados a ir para o inferno. Mas Jesus nos deu a salvação. E é para quê? Para vivermos uma vida confortável, esquecendo de que fomos salvos pela graça e não por nosso merecimento, quando Ele espera que nós não o detenhamos de alcançar os que estão perdidos. O que é que você tem para dizer para Deus nessa hora? Quando nós vivermos isso, a chama do avivamento será tão intensa em nosso meio, que aqueles que passarem na rua, aqueles que pisarem naquela calçada, não suportarão o peso emanado da glória do Senhor aqui manifesta. Os demônios terão que se quedar, eles não suportarão, a igreja do Senhor terá seus alicerces abalados, eles serão trazidos aqui, para daqui serem expulsos, e as pessoas que eles maniatavam, sairão daqui livres, para também transmitirem o evangelho da salvação, para todos aqueles que os conheceram, como aprisionados, como aqueles miseráveis, que estavam escravizados por ele. Mas para isso acontecer, nós precisamos provocar a manifestação da glória do Senhor, e isso somente se faz quando nós não detemos o Senhor Jesus. O que você tem a dizer para Deus? Maria se prostrou aos pés do Senhor. O que você faz nessa manhã? Aos pés do Senhor. Você é capaz de se prostrar também para dizer: Senhor, me perdoa. Eu tenho sido alguém que tem vivido realmente no conforto do Evangelho, quando o Evangelho que me salvou é para ser transmitido a tantos que precisam da salvação. Talvez Satanás já tenha conseguido convencer você que você já tem feito muito, porque é do teu dízimo, da tua oferta que você dá. Talvez Satanás já tenha conseguido convencer você de que o seu papel é ser um financiador, uma financiadora da obra do reino de Deus, quando isso é o papel de todo aquele que é crente, papel de todo aquele que recebeu Jesus como Salvador e Senhor. Mas o teu tempo é de Deus. Os projetos que você tem são os projetos de Deus, ou são os projetos teus para você. Não me detenhas, diz o Senhor. Não me detenhas. Não me detenhas. O que é que você faz? Abra a tua boca. Faça como você quiser. Do jeito que você quiser. Se quer ficar de joelho, fica. Essa igreja aqui é uma igreja livre. Quer ficar em pé, fica, mas faça alguma coisa. Saia dessa letargia. Saia dessa condição. Saia desta situação, passe a viver um tempo de consagração sincera e verdadeira, de quebrantamento sincero diante do Senhor. Faça algo para que o mundo espiritual saiba que você não vai continuar sendo alguém que tem detido o agir do Senhor. Faça algo para que o mundo espiritual saiba que você não tem vergonha de se quebrantar e confessá-lo diante de todo o mundo espiritual. Aleluia.